Olá, meu amado, minha amada, estamos aqui na aula de número 5, Shalom, Shalom, e o tema é a cidadania do reino que repercute na sociedade. Então, o nosso objetivo nessa aula, e quero que o Espírito Santo revele ao seu coração, é conscientizar líderes, discípulos, pastores, sobre a sua primeira e principal cidadania, a celestial. Ensinar que essa cidadania, ela molda nossa vida prática aqui, nossa vida social, nossa vida política, e nós manifestamos o reino de Deus aqui na Terra. Então nós vivemos um tempo em que há uma certa confusão social e até uma confusão de identidade. Muitos cristãos não compreendem seu lugar nem a sua influência. E esta aula então nos chama a despertar para a verdadeira cidadania espiritual, não apenas como cidadãos da terra, mas nós somos representantes do céu aqui na terra. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é a nossa verdadeira pátria que deve definir a nossa postura nesse mundo. Estamos aqui de passagem, mas nós somos cidadãos dos céus, e os céus têm uma constituição, tem uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E fomos então enviados por Deus, através do sopro do seu Espírito Santo em nós, para manifestar a vontade dele aqui na terra. E essa aula vem exatamente para nos confrontar nesse tempo, nesse formato, como nós estamos manifestando o reino de Deus aqui na terra. Então, o que é cidadania e por que ela importa? Porque cidadania envolve direitos, deveres e uma autoridade dentro de uma determinada jurisdição. Então, se eu sou um cidadão brasileiro, eu tenho um passaporte brasileiro e esse passaporte me dá direitos à saúde pública, por exemplo, no Brasil. Por quê? Porque eu sou um cidadão brasileiro. Mas antes de ser um cidadão brasileiro, eu fui idealizado no coração de Deus. E eu preciso manifestar a vontade de Deus onde? Aonde eu tenho passaporte? No Brasil. Então eu preciso manifestar o reino de Deus aqui, no Brasil, aonde ele me plantou. Cidadãos do Brasil têm direitos e deveres. Eu tenho autoridade dentro da minha casa, por exemplo. Mas como um cidadão do reino, eu também tenho uma missão, uma proteção dele, e eu represento algo. Então eu tenho uma missão, preciso pregar e implantar o reino de Deus nesta terra. E para isso eu tenho a proteção do Senhor quando eu estou executando a minha missão. Por isso, da confusão de muitos crentes. Ah, minha vida está assim, está assado. Porque não está sendo representante na missão que Jesus te deu. E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. Essa é a grande comissão para todo crente. Agora, pregar onde? Aonde você tem autoridade. Na tua casa, por exemplo, na tua empresa, no teu trabalho, na tua vida. É disso que estamos falando. Porque o trono dos céus, lá em Salmo 103, 19, diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, como que Deus domina a terra? Através de você. Como que Deus comanda a tua casa? Através de você. Como que Deus prospera a tua empresa? Através de você. A manifestação de Deus na tua casa, ela depende de você. A bênção do Senhor, ela se manifesta lá através de você. Quando você senta à mesa, você abençoa a tua família. Senhor, abençoa a minha família. Você está sendo um sacerdote, se comunicando com Deus, e você está governando, abençoando a tua família, proclamando no mundo físico o reino dos céus. E isso estabelece no coração dos teus filhos e da tua esposa, da tua família ou do teu marido, porque você está proclamando verdades e verdades bíblicas. Número 2. A cidadania celestial, ela precede qualquer outra. Paulo, ele tinha uma cidadania romana, mas primeiro ele servia ao reino de Deus. Ele manifestava o reino de Deus, acreditando que as demais coisas seriam acrescentadas a ele. Agora, a cidadania do reino, ela exige o quê? Mudança de mente do nosso comportamento, porque fomos moldados na terra.
e quando aceitamos Jesus, precisamos deixar Deus nos moldar para que eu possa, através do arrependimento, estar com o reino de Deus implantado no meu coração, influenciando aqueles que estão ao meu redor. Então não é porque a cultura brasileira diz para eu fazer determinada coisa que eu vou fazer, porque na verdade a cultura brasileira está dizendo isso, mas eu preciso manifestar a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus, ela confronta. Mateus 6:10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, traga a cultura do céu para a terra. E isso só vai acontecer se você fizer. Se a tua família não for salva, é responsabilidade tua. Por quê? Porque você não clamou e não manifestou e não evangelizou com palavras ou com atitudes a tua família. E Deus vai te cobrar disso. Aonde você está, na tua família, na tua rua, com os teus amigos, na tua rede social, tudo isso precisa manifestar a glória de Deus. Trazer o céu para a terra, trazer o céu para a tua casa, trazer o céu para a tua empresa. Como que eu trago o céu para a minha empresa? Pagando os teus impostos, mesmo que achamos injustos, que são mal administrados. Mas eu preciso dar a César o que é de César. E preciso dar a Deus o que é de Deus. Número 3. Como exercer essa cidadania no mundo? Creio que eu já falei. Cidadãos representam o governo do céu. Nós temos anjos para atuar a nosso favor, desde que nós estejamos na missão. Então, se eu estou na missão, eu tenho autoridade. Eu não penso na religião, porque Jesus é o que me liga com Deus. Então, o que religa eu com Deus é Jesus. Então, se eu estou dentro da minha missão, eu vou com autoridade falar com o gerente do banco. Eu vou com autoridade falar com o juiz, sabendo que o Senhor é que vai me capacitar e o Espírito Santo dele que vai se manifestar através da minha língua naquele momento. 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Todo cidadão do reino é um embaixador. Leva a cultura do céu por onde passa. Não é só na igreja, não, muito pelo contrário. Na igreja não tem que se manifestar. Dentro da igreja você recebe, está todo mundo bonito, mas é quando você sai da igreja, que você adorou, que você sai para servir ao Senhor, implantando o reino dele. Por isso que em Mateus 5, 13 e 14, Jesus deixou registrado: vós sois o sal da terra. Sal, primeiro, que ele dá sabor, ele é diferente. Se não tem o crente com uma postura diferente, não tem sabor uma discussão, uma boa verdade. Agora o sal também santifica. Pega uma carne, salga ela, deixa ela pendurada num varal. Aquela carne, ela não vai apodrecer, ela vai se transformar. O sal vai santificar aquela carne, se a gente pode dizer assim, né? O sal, ele mata as bactérias ali e fica aquela carne seca. Por quê? Porque o sal tem esse poder também, da santificação. Nós santificamos o mundo através da palavra de Deus e por isso a Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Quando a pessoa não sabe o que fazer, um amigo teu, ele vai perguntar para quem? Para você. Porque ele quer que se manifeste algo sobrenatural. Então ele vai perguntar para quem? Para quem é luz, e você é essa luz. E aí, já indo para a nossa aplicação, eu quero que você examine, eu também, a nossa mentalidade, a nossa influência. Nós estamos influenciando pelo que nós achamos ou pelo que a verdade do reino diz, o que a palavra de Deus diz? Porque nós precisamos manifestar a palavra. Estamos num tempo que essa verdade relativa, né, que cada um acha uma coisa e pensa numa coisa, nós precisamos decidir quem nós queremos servir, a Deus ou qualquer outra coisa deste século. Qualquer outro grande pregador que você tenha ouvido, que você admira, só porque ele fala o que você gosta de ouvir. Porque no fundo a gente gosta de ouvir determinadas pessoas, porque a própria Bíblia diz que nós teríamos coceira no final dos tempos, para ouvir aquilo que nos agrada, não aquilo que nos confronta, aquilo que nos molda. É tempo de nós nos arrependermos de toda religiosidade e nos conformar e não se conformar com o que temos visto nesse século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente.
e sermos cidadãos dos céus conscientes aqui nesta terra. Então, nós não somos apenas aqueles que cremos, nós somos cidadãos do reino de Deus que implanta o reino de Deus aqui na terra e nós nos revestimos de autoridade na identidade de filho de Deus, embaixador do seu reino aqui na terra. Então, proclame comigo aí nos comentários deste vídeo: eu sou cidadão dos céus, embaixador do reino de Deus na terra. Onde eu estiver, o reino se manifestará. O que é a manifestação do reino? Vai ter curas, vai ter milagres, e estes sinais o seguirão. Aqueles que creem, aqueles que executam a verdade da palavra de Deus. Então escreve nos comentários aí: eu sou cidadão dos céus, embaixador do reino de Deus na terra. Onde eu estiver, o reino se manifestará. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a aula de número